Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. O mundo parece estar todo na TPM. Pessoas irritadas, estressadas e com dificuldade de ver o lado bom da vida. Parece que até a mãe natureza está sofrendo de burnout. Bem-vinda a mais um episódio do Sou Bela. Hoje eu vou falar de estresse, das suas causas, tanto as óbvias quanto as menos óbvias, e como o seu corpo e os seus hormônios lidam com as demandas da vida. Vou explicar qual sistema é acionado para produzir os hormônios do estresse e por que tudo piora depois dos 40. E claro, eu vou falar das soluções para quem anda super estressada e que suplementos possivelmente podem fazer diferença. Eu vou te ensinar a descobrir também o que eu chamo de estressores invisíveis, mas que podem estar drenando a sua energia muito mais do que você imagina. O que a palavra estresse significa para você? Você pensa imediatamente em trabalho, grana, dívidas, violência urbana, ameaça de guerra, pressão de muitos prazos, ou um divórcio amargo, ou a morte de um ente querido? Essas demandas e estressores são óbvios e o que eu chamo de estressores externos. Aquelas coisas que todo mundo sabe que estressa, mas que temos pouco a fazer em relação a eles, a não ser aprender a conviver ou a melhor interagir com essas demandas ou esses estressadores. Mas eles são apenas parte do problema. Surpreendentemente, às vezes eles são os menos importantes. Existem muitos fatores menos óbvios, mas igualmente potentes, que podem fazer com que nos sintamos sobrecarregadas. Na minha prática, eu chamo isso dos estressores invisíveis ou escondidos, que são traumas biológicos que estão latentes e que o nosso corpo sente, mas a nossa mente não registra. Pode ser desde o resultado de muita dieta ou uma vida de má nutrição, muitas noites mal dormidas, excessos em geral, abusos emocionais sofridos na infância, infecções silenciosas ou deficiências herdadas que impactam a nossa capacidade de lidar com as demandas da vida e que torna tudo um estresse. O estresse, por si só, não é necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, a gente precisa de uma certa dose e uma certa qualidade de estresse para nos manter alerta, para poder realizar as tarefas e adicionar um certo tempero às nossas vidas. Mas quando o estresse é crônico e implacável, pode ter exatamente o efeito oposto. Eventualmente, vai nos deixar exaustas demais para aproveitar a vida ou até mesmo para funcionar normalmente. O problema é que o corpo humano foi concebido para lidar com tipos de estresse completamente diferentes daqueles que enfrentamos hoje. E apesar da vida moderna ter evoluído ou involuído, dependendo de como olhamos, o nosso DNA ou a nossa fiação neural não mudou. E acabamos com uma incompatibilidade evolutiva que está drenando a nossa saúde. O que eu quero dizer com isso? O sistema de resposta ao estresse humano é o mesmo desde os tempos da caverna. O tipo de reações que herdamos e ajudou os nossos ancestrais a fugir de animal selvagem ou tribos em guerra é ineficaz para os tipos modernos de pressões múltiplas e contínuas que muitas de nós temos que suportar. Todos os estressores desencadeiam a mesma cascata de eventos bioquímicos e tudo começa nas glândulas suprarrenais. Essas pequenas, mas poderosas guerreiras do tamanho de uma bola de golfe ficam em cima dos rins na parte inferior das costas. Pense nelas como a sua tropa de elite,
cuja missão é te ajudar a lidar com perigos. As suprarrenais trabalham arduamente, produzindo de 30 a 60 hormônios diferentes. Quando confrontadas com uma situação estressante, começam primeiramente com a produção de 2 hormônios. Primeiro elas liberam adrenalina e depois cortisol. A liberação de adrenalina é rápida e intensa. É a que gera o primeiro sinal de alerta sobre um perigo iminente e te prepara para lutar ou para fugir. Mas a adrenalina tem curta duração. Após o shot inicial de adrenalina, as suprarrenais bombeiam cortisol, o que ajuda a acalmar a adrenalina e te dá força e resistência para continuar nessa batalha. O cortisol, por ter essa ação mais prolongada, é extremamente importante para a sua sensação de bem-estar, especialmente em face de estresse contínuo. A gente critica o cortisol, mas é ele quem nos faz suportar as coisas. Ele é analgésico e parece nos dar superpoderes. E é por isso que muita gente curte trabalhar sob pressão. O cortisol, inicialmente, faz a gente se sentir super bem, faz com que a gente tenha aquela sensação de que está tudo sob controle. Dá realmente a sensação de Mulher Maravilha. É um aumento prolongado de cortisol, por exemplo, que manteve vivos prisioneiros em campo de concentração ou que mantém pessoas com anorexia vivas através dessa capacidade extraordinária que o cortisol tem de atacar os nossos próprios músculos, ossos e tecidos do corpo para recuperar os nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. O cortisol é o hormônio do chá comigo, é o hormônio do vou fazer acontecer. É o hormônio que permite que você vença ao invés de sucumbir às adversidades contínuas. Mas, claro, tudo tem limite. Depois de esticar o elástico demais, ele rompe. Depois de anos sob pressão, os níveis de adrenalina e cortisol podem subir muito, com muita frequência e fazer com que você se sinta cronicamente nervosa e tensa. E aqui é importante lembrar os muitos fatores do estresse moderno que desencadeiam essas reações excessivas e não tem nada a ver com as demandas da vida. Lesões, raiva excessiva, medo o tempo todo, tudo isso eleva cortisol. Assim como uma dieta rica em açúcar e pobre em proteína pode desencadear reações de estresse sem que a gente perceba, da mesma forma que qualquer infecção grave ou crônica vai fazer, porque quem lida com esses estressores também é o cortisol e a sua glândula suprarrenal. O mesmo acontece com alto uso de drogas e toxinas e os produtos químicos ambientais aos quais estamos expostas diariamente. Qualquer que seja a causa, a exposição constante a níveis elevados de hormônios de estresse não só nos mantém num estado emocional sobrecarregado, como também pode levar a problemas físicos significativos como doenças cardíacas, osteoporose, obesidade, diminuição da função imune e doença de Alzheimer por destruir células no centro do cérebro responsáveis pelo armazenamento e transferência de memória também. O gerenciamento e a percepção de estresse devem ser levados a sério. E a nossa resiliência ao estresse diminui tanto com a idade como quanto a queda hormonal que acompanha. E é por isso que baixa resiliência a estresses que antigamente a gente tirava de letra são a marca do climatério. O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente fica sem os hormônios que nos ajudam a combater o estresse? Eventualmente, o estresse crônico pode começar a desgastar as glândulas suprarrenais e diminuir a capacidade de resposta ou mesmo a capacidade de produção de todos os seus preciosos hormônios e principalmente o cortisol. Quando você sente aquela sensação de que não vai aguentar mais, isso é um sinal claro de que suas glândulas suprarrenais não estão mais produzindo o suficiente dos seus gladiadores. Quando a sua tropa de elite fica muito desgastada, você não tem mais os recursos para lidar nem mesmo com os estressores mais triviais. Você perde resiliência e aí
tudo se torna um problema. É a campainha que toca alto demais, é o choro da criança do vizinho, é o leite derramado. Você está por um fio e tudo te abala, e muitas vezes de forma desproporcional, e você se torna aquela pessoa constantemente irritada e ineficaz. E fica com a sensação horrível de perda total de controle sobre si mesma, de esgotamento, o bom e velho burnout. Eu faço um teste funcional muito legal que mede a curva de cortisol através da saliva. E eu vejo esse cenário o tempo todo, quando o corpo já não produz cortisol suficiente ou o faz nas horas erradas. Ou muitas vezes a gente vê claramente o próprio corpo desativando o cortisol na sua forma inativa, cortisona. Sim, ele faz isso para te proteger e evitar que o cortisol catabolize os seus ossos, os seus músculos e os seus tecidos, como a gente já aprendeu aqui. E a gente está definitivamente vivendo uma epidemia de burnout. Muitos estudos confirmam que o nível baixo de cortisol é um problema cada vez mais comum e potencialmente grave. Num estudo recente, mais de 50% das pessoas internadas numa unidade de cuidado intensivo tinham níveis de cortisol abaixo do normal, ao invés de anormalmente elevado como esperado. Esse estudo tinha 289 homens e descobriu que o cortisol baixo era o fator preponderante no desenvolvimento de diabetes, acidente vascular cerebral e doenças cardiovasculares. Um estudo com mulheres com câncer de mama descobriu que aquelas com cortisol baixo tinham menos células assassinas naturais no seu sistema imunológico e morriam mais cedo porque tinham esgotado as suas reservas de tropa de elite com estresses crônicos e não sobraram reservas para combater os estressores realmente importantes. As reservas de adrenalina também podem eventualmente diminuir à medida que a exaustão induzida pelo estresse crônico se instala. Você quer saber onde é que anda você nessa trajetória de burnout? Basta parar e escutar o corpo, porque ele manda muitos sinais. Eu já vou listar os sinais mais comuns, que são um alerta para você intervir agora. Sinais de que seu corpo já está cuspindo marimbondo e que você realmente precisa parar e reavaliar o seu estilo de vida e fazer uma investigação nos seus estressores internos ou invisíveis. E que sinais são esses? Sinais bem comuns e que consideramos normais. Observou que você está tendo uma sensibilidade excessiva a produtos químicos, a fumaça, a exaustão de carro, ou você está com incapacidade de tolerar muito exercício, ou você se sente pior, mais exausta depois de se exercitar. Tá sofrendo de depressão ou alterações rápidas de humor sem nenhum motivo externo que justifique isso. Muitas olheiras, tontura ao ficar de pé, falta de agilidade mental, tendência a pegar resfriados facilmente sempre que o tempo muda, dores de cabeça, especialmente enxaquecas que vêm junto com insônia, dificuldades respiratórias, tá com retenção de água ou edemas, tá desejando muito sal, dificuldade em pegar no sono ou permanecer dormindo, a sensação de não estar descansada ao acordar, aquela sensação de cansaço o tempo todo, de estar mentalmente e emocionalmente sobrecarregada, tá com sintomas de baixo nível de açúcar no sangue e a necessidade constante de cafeína para funcionar. Você está com baixa tolerância a ruídos altos ou odores fortes e tem aquela tendência de se assustar facilmente. Começou a perceber um aumento nas alergias alimentares ou respiratórias e está tendo infecções crônicas recorrentes, infecções fúngicas, tontura, baixa tolerância ao álcool, à cafeína ou a outras drogas. Começou a ter desmaios frequentes, tendência a ficar chateada ou frustrada facilmente, chorando pelos cantos, ou a tendência de recuperar o seu fôlego à noite. Isso é um sinal de que o seu cortisol está tendo pico na hora errada. Ou você está constantemente com pressão baixa e faz muito tempo que você simplesmente não se sente bem, mas não sabe muito bem explicar por quê.
tá com os olhos sensíveis à luz brilhante, uma necessidade constante de óculos escuros. E aquela sensação de fraqueza, de fadiga, de fraqueza muscular, sua muito nas mãos e nos pés quando você está nervosa, com azia crônica, indigestão ou dor abdominal, ou micção frequente demais ou escassa demais e um eterno desejo por doce ou carboidrato, falta de sede e bruxismo rangendo os dentes, especialmente à noite, e tá com dor crônica na parte inferior do pescoço e na parte superior das costas, ou uma incapacidade de concentração, tá fisicamente estabanada. E o seu nível de colesterol tá excessivamente baixo. E por baixo, eu tô dizendo abaixo de 150 miligramas por decilitro. E se você tá sempre pegando infecção, mas eu acho que eu já falei isso. Um bom exercício é tentar lembrar como é que era a sua vida pré-burnout. Antes da gente entrar nas estratégias, eu gostaria que você fizesse uma pausa por um momento e tentasse se lembrar de quando você começou a ter esses sintomas. Normalmente, antes desses sintomas aparecerem, existia um tempo em que você conseguia lidar super bem com o estresse ou até mesmo curtir a pressão. Você se lembra de quando ainda conseguia manejar bem prazos, confrontos e desafios com entusiasmo e até um certo senso de humor? Noites viradas, depois seguindo direto para o trabalho, como se nada tivesse acontecido e ainda capaz de fazer uma piadinha. Ah, bons tempos em que dávamos risadas ao invés de dissolver no primeiro contratempo, né? Quando é que foi a última vez que o seu pescoço e seus ombros não estiveram tensos ou doloridos? E quando foi a última vez que você se permitiu a desfrutar um dolce far niente e desplugar sem culpa, sem televisão, sem mídia social? Eu confesso que eu agendo essas coisas. Eu me forço a caminhar depois do jantar, sem celular, só com meu cachorro para olhar para as estrelas, porque se eu deixar ao acaso, esses momentos de ócio raramente acontecem, mas eles são fundamentais para a nossa saúde adrenal, imune e paz mental. Esse é um exercício importante porque pode te ajudar a avaliar o nível de pressão e do seu esgotamento. A gente desaprendeu a fazer nada sem nenhuma culpa. É como se a gente tivesse essa constante necessidade de estar sendo produtivo o tempo todo e quando a gente para, a gente não aguenta ou não sabe o que fazer, né? Eu tô escrevendo esse episódio, eu tô prestes a sair de férias com a minha família. Tô indo para Costa Rica, que é um dos meus lugares favoritos no mundo. Mas eu acabei de me mudar de casa, eu tô no final de uma jornada de trabalho punk e mesmo com todo esse conhecimento sobre suprarrenal e hormônios, eu também sou vítima dessa vida moderna e é tão fácil se perder e deixar a vida nos engolir. A nossa sociedade recompensa a multitarefa, glorifica o ser ocupado e nos faz nos sentir culpadas quando a gente não está sendo produtiva. E aí a gente pode ficar tão envolvido nos desafios de lidar com todas as demandas complexas da nossa vida que a gente não reconhece o risco real de esgotamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando para vocês e me vendo. Eu me peguei há 2 dias atrás reclamando que eu não tinha tempo para isso. Por um lado, ressentindo ter organizado essas férias com a minha família e ao invés de curtir que eu tô saindo de férias, eu tava ficando mais estressada só de pensar que eu ia sair de férias. Sim, parece loucura, mas eu acho que muitas de vocês vão se identificar. E às vezes a gente precisa se forçar e olhar para as nossas ações, porque se não cuidarmos da nossa saúde, o corpo vai nos parar de uma forma ou de outra e a gente vai terminar cuidando da nossa doença. E eu já tinha escolhido o tópico desse podcast, então parece que eu tô falando ele para mim mesma e vocês só estão aqui dividindo o que eu preciso ouvir. Observar todos os fatores que afetam a nossa capacidade pessoal de lidar com o estresse vai nos ajudar a identificar exatamente o que a gente precisa mudar para enfrentar novamente os desafios da vida com entusiasmo e força. Ai, acho que já tô me sentindo melhor. Brincadeira. Então vamos entrar nos fatores que podem estar contribuindo para o seu esgotamento. Eu não quero correr o risco de ficar repetitiva.
Vários dos fatores de burnout serão os mesmos dos esgotamentos dos neurotransmissores, mas dependendo das nossas tendências pessoais, a corda arrebenta em lugares específicos. Então, aqui também entra a herança genética. Todos fomos criados para lidar com estresse, mas cada uma de nós tem uma capacidade única e parcialmente inata de lidar com ele. Algumas de nós nascemos com mais sensibilidade ou tem uma tendência mais frágil ao estresse e acaba tendo desgastes precocemente na vida. Outros conseguem superar um pouco de adversidade antes de se desgastarem por total. E sim, há aquelas pessoas notáveis que realmente parecem prosperar com desafios e ações constantes. São aquelas potências de energia e resistentes até a velhice. Quem é você? Olhar para seus pais, avós e familiares pode te dar uma ideia da sua herança genética. Como é que eles lidavam com o estresse? Fumavam, bebiam, tomavam remédio para lidar com as dores da vida? Sua mãe era do tipo chorosa ou era irritada e explosiva? Aí você tem uma ideia de como é a sua herança genética e precisa prestar atenção ao meio ambiente, porque ele vai ser determinante nessas expressões genéticas do seu DNA. Entre todos os vários fatores que contribuem para o esgotamento adrenal, os mais óbvios são os estressores externos, né? Trabalho, doença, lesão, dor, crueldade, a privação, o medo e a perda que a vida tantas vezes nos apresenta. Os relacionamentos em casa e no trabalho são as principais fontes desse tipo de estresse e possivelmente sempre foi assim. Mas alguns novos fatores exclusivos, aparentemente, do século XXI explicam por que até 90% de todas as visitas médicas atualmente são motivadas por problemas relacionados ao estresse. Hoje comemos uma dieta muito estressante para o corpo e, ironicamente, mais de 70% de nós nos confortamos do estresse emocional comendo as piores comidas possíveis, piorando ainda mais a situação. Nossos núcleos familiares mudaram muito e a maioria das mães e dos pais tem pouca ajuda. Temos muitas mães solteiras ou separadas sem nenhuma ajuda para criar os filhos e tendo que trabalhar. Isso deixa tanto os pais quanto as crianças sem apoio e expostas a um estresse super cedo na vida. As pressões no local de trabalho dispararam, a poluição química sobrecarrega a nossa cadeia alimentar, o solo, o ar, a água e até os nossos edifícios aumentam uma dimensão totalmente nova às tensões que a gente enfrenta, porque tem muita poluição dentro do local de trabalho. As taxas crescentes de suicídio de adolescentes, que é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes nos Estados Unidos, que é o suicídio, é tudo intimamente ligado ao estresse. E até as crianças agora falam que estão estressadas. 1 em cada 10 crianças sofre de ansiedade grave ou síndrome de pânico, e é claro que o mundo da mídia social não ajuda muito aqui. Só de falar tudo isso eu já estou ficando estressada, então vamos mudar de assunto para solução, porque é isso que nos interessa. As sugestões nutricionais que eu vou falar agora vão ajudar a te fortalecer para lidar com esses estressores externos. No entanto, elas não vão substituir uma avaliação significativa da sua vida, das realidades desgastantes que você pode precisar eliminar ou aprender a lidar de forma mais construtiva, nem vai substituir terapia e exercício ou práticas de mindfulness. Mas começar com a alimentação é sempre um bom começo. Eu não gosto de dar conselhos pouco realistas. Às vezes, mudar de emprego ou fazer terapia de casal ou se separar é algo que precise ser levado em consideração e você precisa de ajuda profissional para conseguir desatar ou entender esses nós. Outras vezes, pode ser algo tão simples como aprender a chorar, que pode ajudar tremendamente. Eu li um estudo sobre pais de crianças que morreram de leucemia e eles tiveram seus níveis de estresse testados. Os pais que não choraram apresentaram níveis muito mais elevados do que aqueles que conseguiram chorar. A gente sabe que o choro tem um propósito biológico muito específico. Ele literalmente é capaz de lavar a alma. As lágrimas humanas contêm uma substância chamada ACTH,
que é um hormônio que desencadeia a resposta do estresse e ele pode ser literalmente lavado com um bom choro e diminuir a circulação dele e, consequentemente, a sensação de estresse. Fazer terapia, aprender a chorar e a respirar profundamente, aprender a resgatar a sua autoestima para que você possa se afirmar, para que você possa expressar a sua raiva de maneira adequada e para simplificar a sua vida, podem ajudar bastante. Mas não se demore, porque realisticamente falando, se o estresse permitir por muito tempo, mesmo com o melhor dos esforços, pode ser que você só consiga recuperar parcialmente a sua vitalidade natural, mudando as circunstâncias. Às vezes, alguns suplementos serão necessários para ajudar a recuperar a resiliência perdida. E às vezes você realmente vai precisar de apoio e de se preparar fisicamente para fazer grandes mudanças. Porque mudanças, mesmo as boas, causam estresse. Então, você vai ser muito mais eficaz se fortalecer o seu corpo físico primeiro, antes de dar o primeiro passo para resolver estresses emocionais. E o mais fácil dos hábitos e dos estresses a ser mudado é sempre a sua alimentação. Nutrir a sua suprarrenal ou a produtora da sua tropa de elite deve ser a sua prioridade número 1. Hoje em dia a gente come demais, mas estamos mais subnutridas como nunca. Por quê? Escolhas erradas. Ninguém cozinha porque ninguém tem tempo. A gente come correndo as porcarias que encontramos ou não comemos nada. Bebemos café, que tira a fome e frita o nosso sistema nervoso se consumido em excesso. E antes que apareça com a boa e velha desculpa de que não tem tempo para isso, lembre-se que uma boa salada e uma proteína simples fica pronta em 30 minutos. Você só precisa entrar numa. Já te estressei? Sim, mas esse é o melhor estresse e o que você tem mais controle sobre, a sua alimentação. Lembra que quanto mais estressadas estamos, melhor temos que nos alimentar para literalmente manter as nossas forças. No episódio 5 eu falo muito sobre o impacto do açúcar nas nossas vidas. Vai escutar, porque uma das coisas que eu vejo afetar demais a nossa resiliência ao estresse é descontrole da curva glicêmica. Ou seja, viver a vida numa montanha-russa de picos de açúcar e subsequente quedas, e que gera um estresse no corpo danado. Hiper e hipoglicemia é um dos maiores inimigos da sua saúde adrenal. Por quê? O cortisol é um hormônio glucocorticoide, ou seja, é parte do trabalho dele manter os níveis de açúcar ou de glicose no sangue estáveis e constantes. Como parte da tropa de elite, ele está ali para nos proteger de perigo. Muito ou pouco açúcar na corrente sanguínea pode causar um monte de problemas e agravar os já existentes. A gente já sabe, açúcar demais gera diabetes, açúcar de menos pode te colocar em coma. Portanto, regular a sua reação a carboidratos doces e ricos em amido é uma das responsabilidades mais críticas da sua glândula suprarrenal. E quão irresponsável de nós usar hormônios do estresse para neutralizar a merda que você voluntariamente colocou para dentro. Desculpa, mas esse assunto me estressa. Se todas soubessem o impacto que o açúcar em excesso gera no corpo, no estresse, nas rugas, todo mundo estaria se alimentando melhor. Normalmente, o cortisol entra em campo para remediar baixo nível de açúcar no sangue, também conhecido como hipoglicemia. Diabetes tipo 2 é uma doença do mundo moderno e uma epidemia atual, mas totalmente consequente de estilo de vida e alimentação. Até cerca de uns 100 anos atrás, esses problemas de açúcar alto no sangue eram raros porque a gente comia comida de verdade, com uma certa regularidade e relativamente pouco açúcar. Em 1900, a gente comia 25 quilos de açúcar por ano. Hoje, a gente come mais de 125 quilos por ano, 5 vezes mais. A gente também come muito mais produto de farinha branca com amido, pão branco, massa, pizza, que agem quase exatamente como açúcar no seu corpo. E como é que o corpo lida com isso? Como os agressores que são.
os alarmes de adrenalina disparam, a insulina é enviada para recolher todo aquele excesso de açúcar no sangue e armazena como gordura. Como todo esse sistema foi gerado como pânico, muitas das vezes a insulina retira açúcar demais de circulação. E aí, isso deixa o seu sangue com muito pouca glicose necessária para ser usada como combustível para manter o cérebro e o corpo funcionando. O cérebro entra em pânico. Se o suprimento de açúcar no sangue cair demais, as suprarrenais são ativadas novamente. Dessa vez, manda cortisol para resgatar algum açúcar que está armazenado nos depósitos de combustível de emergência, no seu fígado e nos seus músculos, porque precisamos disso para manter o cérebro operando. Esse esforço exige muito das suprarrenais e diminui a capacidade dela de te proteger de estressores graves. Perdemos energia somente para controlar açúcar no sangue. Na minha opinião, um puta desperdício energético. Com essa dieta atual tão cheia de doces e amidos, as suprarrenais estão tremendamente sobrecarregadas. Num dia normal, as suprarrenais produzem, em média, cerca de 20 miligramas de cortisol. Mas qualquer doença, ou até mesmo uma gripe boba, requer um aumento de cortisol, muitas vezes bem acima desses níveis normais. Mas, com a distração constante de alimentos ricos em carboidratos, a gente já acorda comendo cereal doce, toma refrigerante o dia todo, come sobremesa à noite. Assim sendo, seus estoques de cortisol podem começar a diminuir junto com a sua saúde bem mais cedo. Lembre-se, o açúcar é um alimento altamente adulterado. Ele é semelhante a uma droga, que não só causa estresse debilitante, mas também é o combustível número 1 para as células cancerígenas e diversos outros patogênios. Eu sei, eu estou tocando um pouco de terror, mas tudo que eu estou falando é cientificamente comprovado. E eu me preocupo um pouco também com o discurso de quem se preocupa com saúde ou quem olha muito para a dieta é porque tem gordofobia. Estética é a menor das nossas preocupações. Excesso de peso tem sim sérias consequências e quem paga o pato é a sua saúde, os seus hormônios e o seu humor. Se você estiver sentindo os sintomas que eu já vou falar aqui agora, esses são sinais de que o seu açúcar pode estar desregulado. E a melhor maneira de controlar açúcar é a alimentação. Então escuta o episódio 5 para todo o resto que você tem que fazer para obter controle glicêmico. Então se você está sentindo que está vivendo num estado de exaustão e fraqueza, tendo tontura, tremores ou suores frios, está sempre sonolenta ou esquecida, ou com preocupações constantes e ansiedade sem nenhum motivo aparente, sempre desejando carboidrato ou doce ou álcool, está com palpitação cardíaca ou com um pulso rápido, meio indecisa, falta de coordenação ou de concentração, tendo contrações musculares ou espasmos e anda sempre suspirando ou bocejando e com uma certa tendência à irritabilidade, nervosismo, depressão, dor de cabeça, insônia e tem aquela sensação de tremor interno, cãibra nas pernas, visão embaçada quando fica muito tempo sem comer. E repara que todos esses sintomas melhoram quando você come. Isso tudo é um sinal de glicemia descontrolada. E eu vejo muito crise de choro. Apesar de que aqui também, quando a gente está muito chorosa, pode ser falta de sono. Eu brinco com os meus filhos que antes de vir reclamar, se você do nada está com vontade de brigar com alguém, é porque você deve estar com fome. Se você está com vontade de chorar, é porque precisa dormir. Então se alimenta direito, dorme direito e depois a gente vê se o problema é realmente um problema que precisa ser levado em consideração. E se não for a sua vida, o seu chefe, o seu marido, os seus filhos ou a sua má alimentação, o que pode estar estressando o seu corpo e as suas suprarrenais? Hormônios sexuais desequilibrados. Sim, mulherada, somos mais suscetíveis a estresses que os homens somente por ter nascido com 2 cromossomos X. Existe um gasto energético enorme para conter o declínio hormonal que acontece também na transição para a menopausa. A TPM é um desses sintomas que acontecem oriundos dos desequilíbrios hormonais ainda na fase reprodutiva, mas a TPM emocional tende a piorar muito após os 35. Por quê?
Um papel interessante e vital do hormônio progesterona é controlar a liberação da substância química mais relaxante do corpo, o neurotransmissor chamado GABA. Na verdade, a progesterona literalmente ativa o GABA. Nas mulheres, os níveis de progesterona e GABA devem atingir os seus picos mais elevados na semana anterior à menstruação. E depois desse pico, eles vão diminuindo diariamente até você ter o seu sangramento. E por isso que essa fase que antecede a menstruação, que a gente chama de TPM, causa muito sintoma. Se você já escutou os podcasts que eu expliquei sobre hormônios femininos, sobre progesterona, você já sabe que a suprarrenal, além de produzir os hormônios do estresse, também produzem um pouquinho dos hormônios sexuais e passam a ser o maior produtor deles quando os seus ovários se aposentam na menopausa. Cara, as suprarrenais trabalham muito e muito mais na menopausa. E se elas já estiverem sobrecarregadas e ocupadas, produzindo hormônios de resposta ao estresse, como adrenalina e cortisol, os seus hormônios sexuais vão sofrer e você também. Então, se você sentir estressada demais na TPM, é provável que os seus níveis de progesterona e de GABA estejam baixos. Os homens também podem sofrer de esgotamento de progesterona e esse é um fator por trás de certos tipos de insônia também. Outro desses estressores invisíveis ou internos são infecções. Qualquer doença, infecção, lesão ou dor prolongada ou frequente é um estressor adrenal que causa aumento do cortisol. Se a elevação persistir por muito tempo, ela pode enfraquecer o seu sistema imunológico e te torna, eventualmente, vulnerável a mais doenças. E aí um ciclo vicioso de estresse e reestresse começa. Pode ser que, eventualmente, os seus níveis de produção de cortisol fiquem tão baixos que os picos de proteção não atendem mais às necessidades do corpo. Os níveis de cortisol eles precisam ser flexíveis e moderados e apropriados para o tamanho do perigo. E aqui que entra os exercícios de mindfulness, de relaxamento, porque a percepção de estresse é super importante. Quando os hormônios do estresse ficam muito baixos ou muito altos por muito tempo, você vai ter problemas. Outra causa super comum de estressor interno e que as pessoas ignoram demais são os intrusos intestinais. O nosso trato digestivo é quem traz o mundo externo para dentro do corpo. E o nosso sistema imunológico é hipervigilante porque os seus intestinos são a porta de entrada para invasores. Existe uma constante e incessante guerra oculta e exaustiva contra invasores microscópicos, alimentos aos quais você talvez nem saiba que é alérgica ou sensível, a exposições tóxicas de vários tipos, vírus, parasitas que ingerimos e que estão em todos os lugares. Na minha experiência clínica, problemas intestinais são surpreendentemente um dos principais causadores de esgotamento adrenal. Crescimento excessivo de fungo, de candida, pode se espalhar por todo o corpo como consequência de ingestão de muitos antibióticos, ou de esteroides, ou pílulas anticoncepcionais, e uma dieta rica em açúcar e carboidrato refinado piora tudo. Disbiose, parasitas são mais a norma do que a exceção. E se você não está descobrindo a causa das suas mazelas, olhar para os seus intestinos pode ser a chave que falta para descobrir o que está drenando a sua saúde. Os parasitas intestinais podem ser contraídos em qualquer lugar. Não é só coisa de lugar sujo, não. Pode ser pego na água, em restaurante, em viagem, por animais de estimação, por produtos não lavados e alimentos infectados. Vírus e bactérias, parasitas, eles estão em toda parte. E aí, dependendo da virulência ou da sua capacidade imunológica, eles vão te afetar mais ou menos. E sim, o cortisol é o primeiro na cena. E normalmente esses micro-organismos intestinais são noturnos. Então, se você tiver com muita insônia, pode ser que o seu cortisol esteja sendo elevado à noite por causa deles. Você lá se preparando para dormir e a galera bacteriana preparando a festa na sua barriga. Quem é que contém?
o cortisol. E aí, tchau melatonina e boas noites de sono. Outro estressor invisível é qualquer coisa que você seja alérgica, é também um estressor adrenal. Grama, pelo de gato, trigo, laticínio, marisco, soja. Lidar com os tipos de inflamação associados a reações alérgicas é uma especialidade adrenal. E é por isso que pessoas que têm muitas alergias ou muitas asmas acabam tendo que usar um poderoso esteroide de cortisol sintético, porque os suprimentos internos do esteroide anti-inflamatório natural, que é o cortisol, não está dando conta mais do recado. Não ache que alergia é frescura, é super sério, é um dreno energético e super sobrecarregador das suas suprarrenais. E pode ser um passo super importante em direção à sua recuperação. Eu vejo muita gente no mundo do bem-estar falando mal do exercício, como se o exercício estivesse causando fadiga adrenal. Então vamos falar um pouco de exercício. O exercício moderado, ele combate o estresse. Mas quando as suas suprarrenais já estão sobrecarregadas, ele pode te exaurir. Mas eu não acho que isso seja um motivo para parar de se exercitar. Se o exercício te deixa cansada ao invés de revigorada, o que você precisa é ajustar a dose. Na verdade, a fadiga pós-exercício é um sinal diagnóstico clássico de baixa função adrenal. Mas, de novo, não é para parar de se exercitar e sim achar o seu ponto de equilíbrio. Com o tempo, você ganha resiliência. E uma das melhores formas de descansar a mente ainda é cansar o corpo. Então, ache o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. E por último, a gente precisa prestar atenção no estresse tóxico. Sim, tem muita coisa que a gente não pode fazer, o nosso meio ambiente está bem ferrado. Mas, na realidade, é a carga de exposição que conta. Então, já que a gente não pode fugir completamente, o nosso trabalho agora é minimizar o máximo que possível a nossa exposição às toxinas, no que diz respeito ao que a gente pode fazer e também aumentar a nossa capacidade interna de desintoxicação. Algum grau de contaminação química no ar, nos alimentos, no solo, na água é inevitável, infelizmente, e a gente está tendo um grande aumento dessas doenças ambientais, onde até pessoas que nunca foram reativas estão agora repentinamente sobrecarregadas. Mas todas estamos vulneráveis e boa parte de se a gente vai sucumbir ou se a gente vai sobreviver às toxinas tem a ver com a nossa saúde adrenal. Então, escolha os seus venenos. Já que a gente não tem escolha em relação a muitos deles, você tem que conseguir evitar os que você consegue. Então, aqui eu sugiro evitar panela de teflon, de guardar a sua comida em recipientes plásticos, observar quais são os solventes de limpeza, spray de cabelo, lata, inseticida, obturação de mercúrio. Todas essas toxinas podem aniquilar a nossa tropa de elite e algumas delas a gente pode escolher evitar sim. Então o que a gente faz? Sobre os estressores externos, eu deixo você decidir sobre o seu emprego, o seu relacionamento, a sua vida. Sobre nutrição, escuta o episódio 32, Comida de Bom Humor, e aprende a controlar a sua glicemia. Pode ouvir o episódio 5 sobre glicose. A reparação nutricional pode fazer toda a diferença na capacidade da sua tropa de elite de te proteger do estresse. Aprendemos hoje que a suprarrenal tem a função de produzir e colocar em circulação até 60 hormônios. E para isso ela precisa de matéria-prima certa, nas quantidades certas, para poder fabricar todos esses hormônios. E aqui inclui a saúde do seu colesterol também. Sabia que colesterol é um precursor hormonal ou a matéria-prima principal para a produção dos hormônios adrenais? Mas isso é papo para outro dia. Por hora, você precisa entender que o seu trabalho é manter as glândulas suprarrenais supridas com colesterol suficiente, ou seja, comendo comida de verdade e os outros nutrientes necessários, refeições ricas em proteína, gorduras boas, carboidratos complexos, vitaminas e minerais de fontes naturais. E vamos entrar no mundo suplemento. Enquanto você descobre os estresses escondidos e cuida deles, você pode se beneficiar de ervas adaptogênicas, que já discutimos, e do GABA, que eu também falei no episódio de progesterona.
GABA, ou ácido gama-aminobutírico, é o Valium natural do seu cérebro. Valium é um dos muito tranquilizantes que foram desenvolvidos para imitar ou ampliar os efeitos naturalmente calmantes do GABA no seu cérebro. O GABA ele é especial porque ele é tanto um aminoácido, ou seja, um bloco de construção de proteína, como um potente melhorador de humor. E ele é incrível nessa função. Os bioquímicos o chamam de neurotransmissor inibitório, aquele que desliga certos tipos de reações cerebrais, especificamente a produção de substâncias químicas excitatórias como a adrenalina. Mas estresse demasiado pode esgotar os nossos fornecimentos naturais de GABA. Como suplemento, o GABA pode nos ajudar não apenas a desligar as reações ao estresse, mas também a prevenir uma resposta estressante quando tomados antes como prevenção. Eu vejo o GABA ajudar muitas mulheres que nem sabem que estão na perimenopausa, porque GABA é dependente da progesterona, que é a primeira a cair na nossa trajetória do climatério. Muitas vezes, a gente não tem muito como evitar o estresse e eu vejo o GABA como um auxiliar na nossa percepção ao estresse e aumenta a nossa resiliência para lidar com ele. Como todos os suplementos que venho discutindo com você, o ideal é começar com a menor dose eficaz. A literatura recomenda 100 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia, mas pode ser que seja necessário você tomar até 500 miligramas. Então você vai ter que testar o que é que funciona para você. Então como é que você acha a sua dose ou quando é que você sabe quando já pode parar de suplementar? Quando você não precisar mais de GABA para acalmar as coisas, a suplementação vai acabar te deixando cansada ao invés de relaxada. E aí é só parar completamente ou ir diminuindo a dose. 2 outros aminoácidos que podem neutralizar estados estressados é o aminoácido taurina, que é bem calmante e também auxilia o seu fígado, e as doses seriam de 1 a 3 gramas, e também o aminoácido glicina. Eu falei deles no episódio dos suplementos para o sono, onde você até pode receber um PDF se você preencher o formulário no site do podcast, que é isabelafortes.com.br. A glicina ajuda a relaxar os músculos para algumas pessoas e pode ser ainda mais relaxante do que o GABA, porque ajuda a esfriar a temperatura central do corpo, o que é necessário para a entrada no sono profundo e muito bom para mulheres na menopausa, porque nessa fase o nosso termostato fica um pouco desregulado. Muitos suplementos para dormir ou para acalmar contêm esses 3 aminoácidos juntos. A dose da glicina para gerar o esfriamento no corpo são 3 gramas, o que em cápsula pode ser muito. Eu pessoalmente tomo em pó, porque eu adoro o gosto, eu acho super doce e eu coloco direto na boca, mas você pode dissolver em água também. A vitamina B inositol também é bem calmante e pode ajudar. Aqui a dose seria 1 grama junto com refeições. Eu faço um combo antes de dormir de inositol, taurina e glicina, todos em pó, e eu coloco direto na boca. Para não ficar repetitivo, eu sugiro você escutar os outros podcasts sobre suplementos calmantes que eu já falei, para descobrir o que funciona para você. Eu já discuti nessa série de neurotransmissores quando usar o 5-HTP, o triptofano e erva de São João, que podem eliminar certos estresses pessoais gerados pelo esgotamento de serotonina e dopamina no cérebro. Resumo de hoje: estresse é inevitável. Então, o que a gente pode fazer? Fortalecer o corpo, cuidar dos sistemas de desintoxicação, reduzir a nossa exposição a toxinas o quanto possível, olhar para os hormônios sexuais, aprender a higiene do sono. Para cada um desses tópicos, eu tenho um podcast inteiro, assim como você pode aprender sobre os suplementos que podem te ajudar a lidar com o estresse, como as ervas adaptogênicas e os aminoácidos específicos para cada caso que você esteja lidando. Por hora, eu fico por aqui. De novo, peço sua ajuda a me ajudar a divulgar esse podcast para que eu possa continuar a trazer as novidades da literatura científica a custo zero para você. Até semana que vem.